e nós vamos falar hoje sobre a ascensão da China no cenário internacional. Você sabia que a China é uma grande potência econômica e militar de grande influência mundial, que tem crescido muito em termos de influência internacional e outros aspectos, né, que a gente vai falar. Então, para isso, nós temos aí nosso livro, né? Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem, nas páginas 82 e 83 e as páginas 90 até a página 92. Tá legal? Então, vocês podem tranquilamente acompanhar aí, se vocês quiserem, o livro de vocês. E a gente vai, então, discorrer sobre esse tema tão legal que é a China. Sempre lembrando que a China não é o Japão, ou seja, muita gente confunde esses dois países como se fossem, às vezes, até sinônimos, né? Acredito que não seja o caso de vocês, mas para a gente começar, vamos falar sobre a localização da China. Para isso eu trouxe aqui uma imagem, né, de um planisfério, né? E nós temos aqui, imaginariamente, aqui uma linha, né, que a gente chama de meridiano de Greenwich, que corta o mundo de norte a sul, chamado meridiano de Greenwich, e que ele divide o mundo em dois hemisférios, né? Hemisfério oeste, ocidental, e hemisfério leste, oriental. Ocidental e oriental. E aqui em destaque, aqui em marrom, nós temos o quê? A China. Se vocês puderem observar com cuidado, vocês vão ver que a China, em relação, né, aqui onde ela está localizada no continente asiático, né, ela é extremamente grande, né? E ela está exatamente nessa porção aqui, né? Chamada Ásia Oriental. Aí a extensão dela é de quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados, né? A China ocupa 25% de toda a Ásia, né? Acompanhe aqui no cursor, compreende toda essa área aqui, ó. Aqui está o Japão, né? Mais a leste do Extremo Oriente, né? Passando aqui pela Rússia, e aqui o Monte Urais divide, né, essa área aqui, né, da Europa, ok? E aqui é o continente africano. Então a gente pode observar que ela é banhada, a China é banhada pelo Oceano Pacífico, ok? Então, dada essa extensão enorme da China, ela tem uma condição que ela ocupa 1/4 do continente asiático, e é o terceiro maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, que está nessa porção mais ao norte, aqui, nessa porção aqui, e aqui na América, o Canadá, ok? Então, uma outra característica da China é sua população. Nós temos hoje no mundo 7 bilhões de pessoas, aproximadamente, e a China tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Estima-se que está em torno de 1,4 bilhões de habitantes, né? Então a China tem dimensões significativas e uma população extremamente grande, e ela tem um grande destaque internacional, e a gente vai ver como se desenrolou todo esse processo aí. Mas antes a gente vai falar sobre a questão da chamada divisão administrativa. Acompanhe o texto aqui, por favor. Como diz aqui a gente vai acompanhar aqui no cursor, né? O território chinês é dividido em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 cidades administrativas e 2 zonas administrativas. Logo, o país se divide em províncias, regiões autônomas, que possuem liberdade política e econômica, né? Mas são subordinadas, né, ao poder central, assim como também os municípios desse gigante, né, que é a China. Para a gente ter uma noção mais clara, né, da China, né, dessa divisão administrativa,
Vamos acompanhar aqui no mapa. Se vocês quiserem acompanhar o livro de vocês também, a imagem certamente vai estar um pouco melhor. Vocês vão verificar o seguinte, que essa parte aqui em amarelo, né, corresponde às províncias, né? Em rosa aqui, né, vamos chamar assim dessa maneira, né, nós temos aqui os municípios de categoria provincial. E aqui em verde, ó, aqui mais ao sul da China, aqui a sudoeste, aqui a noroeste e aqui o norte da China, nós temos as chamadas regiões autônomas. Toda essa área aqui, né, da China, ela está subordinada, né, ao Partido Comunista, que é extremamente centralizador, tá legal? Então nós temos aqui a capital, que fica em Pequim, ou Beijing, como vocês quiserem se chamar, e nós temos aqui as regiões administrativas também especiais, né? Como aparece para vocês aí, ok? Então, o que não podemos esquecer é que todas elas estão subordinadas ao poder central. Isso é um fator muito importante também. Quero dar um destaque aqui nessas regiões administrativas especiais, que elas estão concentradas aonde? Ao sul, né? Aqui, ó, Macau, Hong Kong, né? São duas regiões administrativas, ok? Muito bem. Vamos falar também da dominação estrangeira e revolução socialista. Bom, acompanha no texto, por favor, aqui, de acordo com... A gente vai mostrando no cursor, que diz assim, ó, o neocolonialismo e o imperialismo de países como França, Rússia, Grã-Bretanha, França, Japão e Estados Unidos submeteram a China aos interesses capitalistas mundiais. Desde o século XIX, bases comerciais ou influência no território chinês transformaram o país em mero fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. Ou seja, a gente chama de neocolonialismo nada mais, nada menos, né, do que o que é uma alusão, na verdade, daquilo que ocorreu no século XVI, no período das grandes navegações, né? Neo porque é uma nova colonização, né? Um pouco mais posterior né? Séculos depois do século XVI, no período das grandes navegações com Espanha, Portugal, etc. E imperialismo por quê? Porque é uma prática que as nações mais poderosas, né, impõem sobre as outras nações, né? Isso sempre de acordo com o quê? Com seus interesses pessoais, né? Aí os interesses podem ser político, econômico, né? E eles estabeleceram, desde o século XIX, bases comerciais ou de influência no território chinês. Então vocês podem observar na imagem que a China estava cercada por essa influência aí por toda parte, né? Aqui, por exemplo, ó, pela Rússia, aqui tem o Império Russo, você tem aqui, ó, a influência da Rússia em toda essa região aqui, né? Aí você tem aqui, mais ao sudoeste, a Grã-Bretanha, aqui mais ao sul, a França, aqui os Estados Unidos, né? Aqui a Alemanha e o Japão aqui fechando esse círculo aí, ok? Então, na verdade, esses países como Rússia, Grã-Bretanha, França, Japão, os interesses deles eram principalmente para conseguir matéria-prima ou abertura, né, do mercado consumidor da China. No que se diz respeito à matéria-prima, era para alimentar a forte indústria, né, da qual já se destacava esses países aí, porque participaram da primeira e a segunda revolução industrial, tá ok? Além de tornar eles também grandes compradores, né, desses produtos industrializados. Então, além de fornecer matéria-prima, forneceria também, para não assim dizer, seria um grande centro, né, consumidor. Então, o que acontece? Com essa influência, com essa dominação imperialista, né, vários grupos nacionalistas chineses
acompanha aí, surgiram para lutar pela libertação dos estrangeiros. Não foi uma coisa pacífica, né? Houve uma influência muito grande, uma resistência muito grande para poder vários grupos, né, tentando se libertar do jugo dessa dominação imperialista e neocolonialista. Então, o que aconteceu? Esses grupos, né, eles não eram homogêneos, né? Um tinha viés capitalista e outro socialista. Então, olha só, depois passaram a disputar esses grupos nacionalistas, né, de cunho mais capitalista, eles passaram a disputar o poder central com os socialistas. E o que acontece? Com a vitória dos socialistas, né, sob a liderança de Mao Tse-tung, foi proclamado em 1º de outubro de 1949 a República Popular da China. Com o socialismo implantado, né, a dominação estrangeira ela é afastada e eles fazem uma aproximação da Rússia. Então, prestem bem atenção aqui. O que acontece? A Rússia era socialista, então essa aproximação, né, desse grupo socialista à Rússia torna eles dois parceiros, né, aliados, frente, né, aos outros países também capitalistas. Então, praticamente eles criam uma espécie de uma coalizão entre esses dois países aí. O líder, né, do principal movimento nacionalista chamava-se Chiang Kai-shek. E ele disputava o poder, né, com Mao Tse-tung. Né? Como ele perde, ele foge para Taiwan ou Formosa, é a mesma coisa, é um arquipélago que fica aproximadamente a 160 quilômetros da China continental e funda a República da China e estabelece ali o capitalismo. E hoje em